Pod Arena. Com o locutor de rodeios, Neto Paraná. O melhor do rodeio é aqui. Transformando emoções em palavras. Segura essa emoção. Alô, amantes do rodeio. Eu sou o Neto Paraná, esse é o Pod Arena. E diante de muitas direct, pessoas pedindo para o Neto Paraná contar a história dele, a trajetória. E hoje nós estamos aqui num programa diferente. Ao meu lado está aqui a Joyce S.A., também é colega de microfone e esposa, claro. Ela cuida da empresa, juntamente com o nosso empresário Ivan Dias, da cidade de Londrina. E inscreva-se no nosso canal aqui, @Neto Paraná Oficial. As outras redes sociais é tudo @Neto Paraná Oficial. Nosso site também, netoparanaoficial.com.br. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, ganhas, percas, choro, alegria. E para você conhecer um pouquinho mais do Neto Paraná, tá ela aqui, Joyce S.A. Olá, gostaria de cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que o desafio hoje é grande, né, pessoal? Não é fácil, né, a gente encarar o homem, mas olha, diante de tantos pedidos, né, que eles contassem um pouco da trajetória do Neto Paraná, que tem uma história muito incrível, né? E além disso, pra gente é uma oportunidade também de estar aqui mais perto de vocês e contando sobre o nosso projeto. Então, olha, gente, fiquem ligados porque a emoção é grande realmente, viu? Então, eu fico assim muito feliz em estar junto nesse projeto, né? A gente já é companheiro de microfone há algum tempo, né? A gente tem um programa no rádio e algumas outras parcerias. Então, olha, espero que vocês estejam aptos para muita emoção, porque se o bordão dele é segura essa emoção, vamos oferecer muito disso. Então, olha, gente, vou começar falando um pouco dele, da trajetória dele. E olha, estamos abertos a contar tudo que você tem curiosidade. Então, fiquem à vontade, façam contato pelos nossos canais aí no @Neto Paraná Oficial em todas as redes. E olha, vamos que vamos. Então, olha, gente, voltando ao que interessa, vamos direto ao homem. Neto Paraná. Então vamos começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito bom e descontraído, né? Mas olha, eu gostaria de saber primeiro qual é o seu nome de batismo. Conta um pouco pra mim dessa história, porque eu sei que diante do seu nome de batismo já carrega um grande projeto de Deus. Amém. Então vamos lá. Sebastião de Assis Neto, nascido 20 de janeiro de 86. Olha pra você ver como que o projeto de Deus já era desde quando eu era embrião na barriga da minha mãe no mundo do rodeio. 20 de janeiro, dia de São Sebastião do Rodeio, e o nome do meu avô, né, significa muito para mim, para minha história. Aprendi muito com ele e sempre me incentivou, né, a fazer aquilo que eu gosto. E daí, né, desde criança a gente já tinha um rodeio no sangue, já gostava. Eu, quando criança, eu pegava uma caixinha de som amarela da minha mãe, pegava uma garrafinha, levava no fundo da minha casa, lá na cidade de Engenheiro Beltrão, a capital da alegria do Paraná. E lá eu fazia a emoção do rodeio sozinho, brincando como criança. Mas eu já vivia essa emoção, né, desde criança, com a garrafinha, falando. E eu, na época, ouvia bastante Zé do Prato, né? E eu comecei a me identificar com o mundo do rodeio, a pegar amor por aquilo. Depois, ao longo do tempo, um pouquinho maiorzinho, fui ver, né, como espectador num rodeio, na ocasião, na cidade de Engenheiro Beltrão. Gostei muito da emoção do locutor. Inclusive, no ano de 2002 foi Giovanni Araújo que esteve lá. E eu tinha isso comigo sempre, sabe? Desde criança, eu gostava muito. E quando chegava da escola, colocava minha caixinha de som lá no fundo de casa, e ali eu levava aquela emoção sozinho. Mas eu sentia aquela emoção, sabe? Como se eu estivesse falando para uma porção de gente. E dali foi pegando o corpo, Deus foi direcionando ao longo do tempo. E a gente, né, com o passar dos anos, as coisas foram acontecendo. E aí a gente, até que então, conseguiu, né, entrar
pro mundo do rodeio, fazer arena, fazer show, fazer aquilo que a gente gosta, que é microfone, fazer o rádio. E quero agradecer também, né, Juliano Pinga, o Nininho, toda a rapaziada da 91,5 FM, programa Rodeio da Pinga Fogo. E eu sempre fiz, e mesmo de forma paralela, aquilo que eu gosto. Então, um dia nasce, em 20 de janeiro de 1986, Sebastião de Assis Neto, que carrega o nome do avô, porém vem lacrado com a marca de São Sebastião. E aí, nesse momento, você tem uma certeza de que realmente já carregava o rodeio no sangue. Então, eu te pergunto assim, como é nessa trajetória, além de trazer o talento que você teve que descobrir desde criança e a trabalhar isso ao longo do tempo, como é que você fez para realmente começar as suas iniciativas como locutor de rodeio? Na verdade, eu não comecei como locutor de rodeio. Certo. Eu era sonoplasta de festas, carnaval, outras festas, né? E numa ocasião, na cidade de Engenheiro Beltrão, no carnaval, lá chegou um locutor de rodeio. Olha só. E aí ele pegou e falou assim, me perguntou meu nome, falou assim, você não quer tocar rodeio pra mim, não? Eu peguei e falei assim, nós faz, se você me mostrar como é que faz o esquema, eu acredito que eu faço. Naquela época a gente já era por dentro, a tecnologia não era igual hoje, né? Que programas que hoje até imita a voz de artista, mas naquela época eu já tinha uns programas bons para tocar, para fazer o que precisava, mas eu comecei no rodeio como sonoplasta, no guidão da máquina sonora. E eu sempre gostei de fazer o que eu fazia, mas sempre que eu tinha oportunidade de microfone, eu estava no microfone, porque a vontade minha foi uma forma de eu me achegar ao rodeio, né? Correto. Uma forma de eu chegar, de eu devagarzinho conseguir uma oportunidade, até que então surgiu, né, o Neto Paraná dentro da arena de rodeio. Eu sei que o berço do Neto Paraná vem de uma história de um improviso, né? Você poderia me contar um pouco como aconteceu esse improviso? Diz que você estava em um determinado lugar e o que aconteceu? O que você me conta sobre esse fato? Um rodeio, tudo pronto, né? E a moçada, a rapaziada, boi, o pessoal passando som. Só que nessa ocasião, o locutor que ia vir falar, aconteceu um imprevisto lá, não me recordo, um problema familiar lá, ele não pôde estar, né? 12 de março de 2006. E aí o som era do Zé Carlos, né? A gente sempre se encontrava, e sempre que eu estava com o Zé Carlos em alguma festa de rodeio, quem fazia a passagem de som na arena, no microfone, era eu. E nessa ocasião, eu estava dentro do caminhão, né, do estúdio de rodeio, que é o caminhão, eu falei para o Zé Carlos, Zé Carlos, tem como colocar o meu computador um pouquinho para cá, porque o caminhão ficou de forma que não dava para ver a arena. E eu preciso ver o locutor, porque na época o Zé Carlos não tinha ponto eletrônico, o locutor que ia não tinha, então a gente não se comunicava à distância, era tudo no papel. Então eu fazia o script que ele ia fazer, ele falava a música, ele falava um verso, eu tocava a música, né? Então era tudo dessa forma, era uma forma muito difícil muito de improvisada, trabalhar. né? E nessa ocasião, dentro do rodeio, dentro do caminhão do rodeio, eu gostava de deixar tudo montado à tarde, para não ter problema à noite. Ainda assim mesmo a gente tinha problema, o computador travava, dava problema, e no horário assim eu não gostava de deixar a desejar, porque sempre que eu peguei para fazer, eu sempre gostei de fazer bem feito. Então eu estava ali montando o que era para a gente fazer, né, e anotando no papel para depois passar para o colega locutor, e eu vendo o desespero dos organizadores. Se não me engano era Rodrigo Leonardo, e eles lá falando, aí o Zé Carlos interviu, né, falou assim, e aí, como é que vocês vão fazer? Falou assim, eu liguei pro locutor tal, já tá em outra cidade, o fulano não pode vir, e agora? Aí o Rodrigo pegou e falou assim, a festa tem que acontecer, nem que for eu que for para ele, que legal. né? Aí ele pegou, o Zé Carlos pegou e falou assim, gente, que é o do caminhão do som, eu tenho uma sugestão para vocês. Aí eles interessou, falou assim, não, qual que é? Nós não tem solução nenhuma,
então, né, ouvi a sua. Ele falou assim, eu tenho quem colocar ali dentro da arena, para falar o rodeio para vocês. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, porque o menino tem talento, ele sabe fazer e vai fazer uma festa bacana para não deixar vocês na mão, porque aqueles que comprou, era um rodeio pequeno, né? Mas já tinha vendido bastante ingresso, camarote pequeno, mas já tinha vendido, então tinha que acontecer. E isso foi no dia do rodeio, né? Inclusive o corpo de bombeiro estava fazendo as inspeções ainda, né? As liberação, e o Zé Carlos falou assim, ó, esse menino que tá no computador aí, se vocês confiar no que eu falo e quiser fazer o teste, eu tenho certeza. Ele tem que topar também, né? Mas eu acredito que ele vai topar porque ele gosta de microfone. Né? Isso é muito importante. Então você acredita que nesse primeiro desafio, quando te colocaram, né, essa oportunidade, olha, você quer pegar o microfone e mostrar quem é você realmente. E que surge o Neto Paraná no berço de uma história. Mas eu sei que o Neto Paraná carrega uma marca única, né? A gente sabe que o mundo do rodeio é construído através de emoções, que o mundo do rodeio é construído através de muitas histórias. E eu sei que no marco da sua história você carrega uma característica única, que é como escritor de poemas e versos. É verdade que tudo que você escreve é de autoria única, que hoje você não carrega autorias de terceiros e que tudo que você produz é de sua própria autoria? Eu escrevo bastante. É um dom do meu avô. Meu avô escrevia muito. O meu avô era um homem que, né, foi vereador na cidade de Engenheiro Beltrão e é um cara que, quando subia no palanque naquela época fazer política, é um cara que você via que ele detém o dom da oratória. E eu aprendi com ele. Eu acho que o dom veio dele, né? Inclusive nessa primeira oportunidade. Você já escrevia desde muito pequeno? Escrevia coisas aleatórias, histórias? Escrevia. Nessa ocasião, o Rodrigo pegou e falou assim, o Zé Carlos, dá o microfone para ele fala daqui, a gente vê como é que sai. Como é? Se a gente vê que dá conta que de tem tocar um mínimo 3 do dias, que possa oferecer, né? Nós vamos colocar ele para fazer aí, né? E eu acredito que se der bom daqui, ele já vai para outras festas que a gente já tem para fazer. Uma forma não só de competência e de gratidão, mas é um cara que salvou nós naquele momento. E eu peguei, conversando com o organizador da festa, ele pegou e falou assim, mas qual o nome? Eu falei assim, é Neto. Ele pegou e falou assim, tá, mas Neto não fica legal, né? Neto tem um monte, não fica legal. CEP é vermelho? Eu falei assim, eu sou. Então pronto, Neto Paraná. Aí que surgiu o Neto Paraná. Você vai entrar na arena hoje, fazendo abertura, como Neto Paraná. Eu só falei pro Zé Carlos o seguinte, falei, Zé Carlos, você vai ter que ser meu reforço aqui, meu irmão. Então aquilo que ia tocar no computador aqui, você toca pra mim e eu falo de lá. E pessoas se ajudando para que acontecesse aquele evento e arrumaram um assessor de pista para me auxiliar lá dentro, tá? É o meu primeiro rodeio, claro que a gente, né, fica um pouco tenso, um pouco nervoso, ali chama prefeito, chama autoridade, os peões, né, tropeiro. Então, Mas foi nesse momento que você sentiu que realmente você carregava a marca do rodeio, porque a partir do momento que você aceita esse desafio e pega o microfone, naquele momento você entende que o Neto Paraná existiria de uma vez por toda, como locutor de rodeio, e que a sua trajetória era essa, ser locutor de rodeio, carregar os versos que você escrevia já há algum tempo das suas criações, mas que seria a oportunidade de mostrar o profissional que você é e falar da sua emoção de estar perto, porque o microfone sempre foi seu dom, como você conta, que desde pequeno gostava de brincar ali com a garrafinha PET, que estava sempre perto de som. Então, naquele momento, você encara esse desafio e pega o microfone. Aí você entende que a sua vida era o microfone. Nesse momento, eu vejo uma oportunidade que talvez eu buscava há algum tempo, mas que essa oportunidade chegou no tempo de Deus. Por que esse locutor não conseguiu ir? Uma fatalidade. Mas com tantos profissionais que tinha naquela época, por que não acharam ninguém? Mesmo que fosse alguém que nem eu, que não era conhecido, né, no mundo do rodeio,
E ali eu fui pro hotel, tomei banho, voltei. Foi chegando o momento de iniciar, aquilo foi me dando um calafrio, foi me dando desespero. A sensação de desespero. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o Senhor está na frente e eu não estou no microfone aqui, não estou nessa oportunidade aqui, porque é vontade minha só não. É porque Deus preparou esse momento aqui e eu não vou passar vergonha não. Eu não posso passar vergonha. 20 minutos antes de eu entrar na arena, de iniciar, eu fiz o meu primeiro verso. De improviso ali mesmo. E ali, já batizado pelos meninos, que os organizadores como Neto Paraná. Que seria o Neto Paraná. Ali eu já entrei falando, pra quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou locutor de rodeio, Neto Paraná. Eu venho nas festas de peão, pras festas animar, juntamente com esse povão bonito, fazendo o chão tremer e as arquibancadas chacoalhar. Festa bonita assim só acontece aqui em Altamira, no estadão do Paraná. Olha só, e nesse berço, então, nasce o Neto Paraná, que teria toda uma trajetória para frente, né? Todos os projetos, todos os sonhos dali para frente. Mas o que você me conta, que assim, de início, ao você ingressar nesse mercado, assumir esse desafio, que você esperava uma oportunidade, tinha o dom, o talento, e assim, como foi daí para frente se organizar e acreditar que assim, não, agora eu sou um locutor de rodeio, o que eu faço com essa marca em ser o Neto Paraná, locutor de rodeio? A partir dali, eu sei que você traça alguns projetos e você começa a procurar maneiras de estar no rodeio. O que você me conta dessa ingressão no rodeio? Como é essa história de tentar resistir e acontecer? Eu nunca deixei de ser Neto Paraná desde essa oportunidade. Neste mesmo ano de 2006, eu tive umas 2 oportunidades que o Giovanni Araújo me abriu o microfone, né? Amigo, irmão, de muito tempo. E no domingo, no encerramento da festa, terminou tudo, tá? E depois tinha o baile lá com a banda, tá? E nós no caminhão do som. Chegou os 2 organizadores da festa e falou assim, Neto Paraná, nós vamos ter agora, no mês de julho, uma festa na cidade de Roncador e tinham mais uma festa deles lá, eu não me recordo da cidade. Ele pegou e falou assim, e você que vai fazer para nós lá. Não é como forma de gratidão por você ter salvo nós aqui. É porque você tem talento. Um reconhecimento profissional. Gostamos do teu trabalho, as pessoas gostaram do teu trabalho, interagiram com você. Você viu que depois que você saiu da arena, o tanto de gente que tinha... Eu nunca tinha sentido essa emoção. Porque uma vez que também não estava dentro da arena, né? E ali começou a engatinhar. Fiz uma festa, fiz Roncador, aí depois fiz outra cidade, aí depois eu fui para Fênix, você entendeu? E aí que eu fui ver que o Neto Paraná passou a existir, né? Que até então fazer um rodeio, né? A gente sabe que o ramo do profissional hoje, de música, de artista, não é fácil. Quem vê as pessoas num palco grande, numa estrutura grande, acha que chegou ali do nada, né? Tem que ralar bastante, passar muita dificuldade, dormir em rodoviária, porque não tinha, né, o dinheiro para pagar hotel. Então, assim, mas tudo isso atrás do propósito que tinha ali na frente. Porque Deus nunca deixou eu desanimar. Eu entendo, tem uma parte da sua história que diz que bem perto da sua ascensão, quando você consegue ingressar no mercado e que você já consegue fazer alguns rodeios de formas autônomas e que você consegue ser o Neto Paraná, acontece algo nessa parte da história, uma fatalidade talvez. E essa fatalidade qual é? Qual você me conta dessa parte do que houve? Olha, de março de 2006 até dezembro desse mesmo ano, eu fiz uns 6 rodeios, né? 3 que foi pessoas que indicou, os outros 3 eu fui no peito, na porta, falei assim, dá uma oportunidade para mim, meu trabalho é assim. Teve uma ocasião na cidade de Curumbataí do Sul, o cara falou assim, eu não te conheço, tá? Eu não sei do teu trabalho, não sei do teu nome, mas há a possibilidade de eu te dar a oportunidade.
vai no estúdio aqui em Barbosa Ferraz, grava a chamada da festa e me traz. Se agradar, o rodeio é teu. Foi o que eu fiz. Fui para a cidade, gravei a chamada, o menino editou, devolvi para ele. Me deixou fazer o rodeio lá, né? No ano de 2007, que começo do ano até passar carnaval é bem devagar, né? Uma festa ou outra de rodeio. E no ano de 2007, em 12 de junho, eu sofri um grave acidente aqui em Maringá. Eu fiquei 16 dias em coma, né? Bastante dias internado. E aí houve a ruptura da minha carreira por um determinado tempo. Depois, até 2010 em tratamento, né? Eu tive um trauma muito grave de crânio e eu fiquei afastado todo esse tempo porque eu não podia sair. Por um ano não conhecia pessoas, né? Depois foi melhorando, né? Através dos tratamentos, medicamento, fui me restabelecendo. Não tive, graças a Deus, quebra de braço, perna, mas o trauma de crânio me afetou a parte motora, né? Tive que fazer uma reabilitação. Então isso me deixou muito triste e feliz. Feliz pela oportunidade da vida, né? Que Deus me deu. E triste porque na hora que estava acontecendo... Foi interrompido. Foi interrompido. Você realmente, nesse período de reclusão, você nunca deixou de escrever, de produzir, porque como você conta que você teve um trauma, né, encefálico e que você teve uma perca neurológica e você sofreu uma pequena amnésia. Mas eu sei que você conta que escrever os versos você nunca esqueceu, que era uma das poucas coisas que você se lembrava e era o que te motivava a se recuperar. Quando você não deixa de escrever e que você exerce essa parte, que individualmente, de qualquer lesão, você está ali sendo o que você era. Quando você resolve voltar, existiu aquele medo? O medo de voltar à arena, o medo de falhar como profissional, o medo de não conseguir? Ou você falou, não, agora eu estou pronto, eu levanto daqui e volto a seguir a minha trajetória como locutor de rodeio? Medo não tive medo, né? Até porque quando eu estava em tratamento, você sabe disso que a gente pegou na mão essa semana, no ano de 2010 eu escrevi um poema do Paraná, né? Inclusive, de 2010 até hoje não foi gravado. Agora nós vamos gravar, agora nós vamos pôr para dentro, né? Então, assim, o tempo que eu estava ocioso no tratamento, era remédio, era medicamento, não podia sair. Quando saía, sempre tinha que ter alguém para me levar, porque se eu fosse eu não sabia voltar, né? E olha para você ver como Deus é maravilhoso. Toda a lesão que eu tive ao longo do meu acidente, Deus de alguma forma, Ele colocou a mão dele lá. Amém. E foi minimizando os problemas futuros. Tanto que quando eu estava em tratamento, eu escrevia na minha casa. Eu escrevia, eu lembrava de verso, eu lembrava desse primeiro verso que eu improvisei, né, lá no primeiro rodeio que eu tive a oportunidade. Dali surgiu outras ideias, eu daquele jeito, praticamente parte do tempo deitado. Então, o medo você nunca sentiu, você sabia que você ia ter a coragem de se restabelecer e estar ali de volta. E olha, eu gostaria de te perguntar, assim, de uma forma muito, como pessoa, como ser humano, os desafios vêm ao longo de uma carreira, a gente sabe que é muito complicado você deixar, e diante do talento que você carregava, não só como locutor de rodeio, como escritor de versos, escritor de poemas, que não seria específico da sua história. Porque o Neto Paraná não vem de poemas, porque o Neto Paraná não vem de versos, porque você carrega essa individualidade de que o que eu produzo é meu. Eu sei de uma curiosidade que você tem propostas, inclusive importantes, que levariam a lucros financeiros, de que, olha, venda tal coisa e eu te pago. Porque o Neto Paraná nunca deixou que esse potencial dele como criador, como uma pessoa de história do rodeio, eu crio a história, eu conto a história, mas porque você nunca deixou as autorias para outras pessoas? Qual é essa curiosidade? Porque essa individualidade é meu, eu carrego essa marca. Como me conta um pouco disso, porque o sucesso vem do que a gente produz. Né? E eu sei que você facilmente poderia ter tido uma expansão, mas assim, você carrega com tanta coragem, é tão importante isso que você produz, é tão seu, que você tem essa individualidade em não ganhar o financeiro, mas carregar o que é seu.
É porque, assim, 90% do que eu escrevo é relacionado a mim. A sua história. Entendeu? Então, aqueles que têm interesse, talvez em parte daquilo que eu escrevi, ele vai ter que fazer uma adaptação. Já vai deixar de ser o que era. A criação original. Então, assim, o poema do estado do Paraná. Eu falo do meu berço, que é Engenheiro Beltrão, né? A capital da alegria. Então, assim, os versos são, né? Tem um rodeio no sangue, esse é meu DNA. De Maringá para o Brasil, eu sou neto do Paraná. Então, essas coisas não dá para outra pessoa, a não ser que tenha adaptação. Mas aquilo que as pessoas têm interesse em estar fazendo compra e falar assim, não quer gravar, né? Inclusive pessoas de nome, né? Já entrou em contato, eu quero gravar isso aqui, né? Você permite, quanto que você cobra? Não é uma individualidade. É uma identificação única, seria isso que você me disse? É porque tem material que nem eu gravei ainda, eu só escrevi. Correto. Né? Então, se o material é meu, se eu nem gravei ainda, o outro gravar... Mas aí, na forma que a gente tinha financeira, eu descobri naquela época uma forma de provar que era seu. Que naquela data o verso ou o poema era meu. É verdade que roubaram um verso do Neto Paraná? É verdade que numa trajetória, eu sei que numa história de bastidor, que inclusive não foi você que me contou, sou muito sincera nesse período, eu sei que você produz um verso e numa brincadeira o cara escuta e ele grava esse verso. Gravou primeiro que eu. Me conta dessa história, conta. Nós estávamos na cidade de Lobato. Uhum. E aí eu falei o verso. Né? O colega lá pegou e falou assim, bacana, né? Repete pra mim aí. Aí eu repeti. Na outra semana ele gravou. Pois é. Aí ele gravou e meteu pra frente. E você não existia registro, né? Eu sei que hoje a gente tem um caminho, né? Um caminho que leva, olha, hoje é meu, eu registro, eu guardo. Mas antigamente a gente sabe que a gente não tinha essa segurança, né? E eu sei que doeu em você, porque era teu, era a criação sua. Não foi pelo levar, mas foi pela forma assim, levar vou levar na sacanagem, vou levar sem te conceder, vou levar sem te pedir. Mas olha só, eu queria entender algo que é muito importante diante da sua trajetória. Essa maneira de conduzir o que é teu. Você é uma pessoa de criação única, que passou muitas dificuldades, que volta ao mercado depois de um acidente, que está assim, diante de desafio. Aí você retoma essa vida depois de se recuperar dessa lesão, volta às suas arenas e começa a correr atrás dos seus projetos, né? Isso é muito importante para a vida do Neto Paraná como locutor de rodeio. Mas na sua essência faltava algo. Algo porque o financeiro é necessário, a gente sabe que a trajetória como pessoa não é só profissional de identificação. E aí você se esbarra em algumas situações e cria um projeto de empresa. Junto nasce uma empresa, a equipe Neto Paraná, que faria coisas paralelas, mas que é o próprio Neto Paraná que faz. O Neto Paraná que fazia porta de loja, apresentação de shows, o Neto Paraná que fazia outras coisas para manter o Neto Paraná, aquela marca essencial. Então, como você me conta um pouco disso? Você sabe, Joyce, que o Neto Paraná nunca ficou apagado, sabe? O Neto Paraná, para ser Neto Paraná, não precisa necessariamente estar dentro de uma arena. Eu era Neto Paraná fazendo formatura de agronomia, de veterinária. Eu era Neto Paraná fazendo abertura de show de festa de cidade. Eu era Neto Paraná na porta de loja. Eu era Neto Paraná fazendo campanha política. Então você considera que isso era a marca diferente do Neto Paraná? Ser locutor de rodeio, mas está sendo em todos os momentos. Se eu fosse numa formatura de agronomia, eu era o Neto Paraná. Eu era o Neto Paraná. Então se você buscasse as pessoas já contratavam por isso, né? Fiz muitas formaturas aqui em Maringá, na cidade de Londrina, né? Campo Mourão, então assim, Paranavaí, e nunca deixei de ser o Neto Paraná. Porque o rodeio, né, a gente sabe que na essência do rodeio as cidades pequenas carregavam, né, as histórias do rodeio, a gente sabe que era muito mais fácil, a gente sentava numa arena realmente para sentir a emoção do peão estar dentro da arena, o locutor falar o verso, e aí a gente sabe que esse mercado, quando você começa lá em 2006, era uma história. E com essa modificação do mercado, né, o rodeio muda, o rodeio forma diferente agora, tem exposições juntos, tem shows artísticos. Como foi para se manter diante disso? Como é diante dessa carreira sua hoje? Como você encara o desafio? O que você faz para se manter
sendo o Neto Paraná, locutor de rodeio, aquele cara que carrega o verso, que carrega a emoção, mas assim, ó, se eu não estou na arena, eu estou fazendo o Neto Paraná. Correto, eu sei que você faz isso com grande êxito quando você tem uma empresa, quando você puxa o microfone como radialista, quando você está aqui num podcast contando a sua história. Mas hoje, a arena, como é estar na arena? É um acesso muito difícil, a gente sabe que o mercado hoje está muito estreito. Me conta um pouco disso como profissional. É um pouco difícil, porque o que acontece? Que nem Maringá. Maringá, né, o rodeio, um baita de um rodeio, né, uma estrutura fantástica na sociedade rural. O Bofer é o que faz o rodeio ali, e ele tem essa paixão pelo Adriano Duarte, que é um baita de um locutor profissional, né, de rodeio, e acontece em muitas outras festas também. Então aquele que está organizando, ele tem quem ele já vai levar. E você quem não está assim, vamos ser sinceros, eu sei que é difícil talvez você responder isso. Então as pessoas não carregam hoje só o talento. Vamos supor, não basta ser um talentoso locutor de rodeio. Ele carrega um patrocínio, ele carrega uma indicação, seria isso? Ele tem para estar. Para tudo, né? Tem um contato, que esse contato coloca ele em devido lugar. Eu já perdi muitos rodeios, eu vou falar aqui agora de maneira clara, porque eu acho que as pessoas têm que ter essa informação. De secretário de cidade, município, ligar para mim e falar assim: ô Neto Paraná, você vem no rodeio para nós aqui de tal data, tal data? Vou. Só que assim, eu vou te pagar 5 mil, você vai emitir uma nota de 20 e devolve 15 em outra conta. Eu falei assim: não, isso eu não faço. Não, mas o locutor lá que vem todo ano aqui faz. Eu falei: não, então chama ele. Rapaz, eu tenho medo de Ministério Público. Eu tenho medo do Ministério Público. E eu falei assim, então esse tipo de coisa, sabe, deixa a gente de perder que também. Vão tirando de espaço alcançar. como Claro, locutor. Ele na mesma ligação falou pra mim, falou assim, então aqui na minha cidade você nunca mais pisa. Eu falei, não tem problema, mas o que você tá me pedindo aí eu não vou fazer. Porque amanhã depois eles não estão lá mais. Mas sobra de quem? Sobra no Neto Paraná, que é pé de macaco, né? Aí eu vou responder pro Ministério Público um negócio que é irregular, eu vou falar o quê? Falei assim, não, mas você recebeu isso aqui, por que você devolveu essa parte aqui para outra conta? Né? Não tem justificativa e ia dar problema. E como eu prefiro perder do que alcançar de maneira desonesta, eu parei, né? Muitas vezes eu perdi bastante festa e evento por causa dessas jogadas que eles faziam financeira, né? Dos cofres públicos do município. Então, as arenas hoje é um pouco fechada devido a estar sempre com companhias. É como você me diz, olha, as grandes companhias já carregam hoje um locutor, correto? Sim. Mas o Neto Paraná, que não parou a trajetória, que continuou sendo para nunca deixar a marca morrer. Né? Ele carrega único, não deixa a marca morrer. Eu faço podcast, eu faço rádio, eu faço qualquer outra coisa, mas que carrega a emoção, que leve meu nome. Me explica uma coisa, como é estar em evidência no mercado que é o rodeio, que é a paixão, nem sempre diretamente, eu sei que você está sempre fazendo outros rodeios, até produzindo. Eu sei que você produziu festas que, por causa de companhias, você não pôde estar na arena. Você foi dona daquela, estar junto ali naquele patrocínio de construção. E de toda a estrutura. De toda a estrutura. E o cara chegar e falar assim, não, mas a minha arena eu carrego porque eu quero. Então, não foi o talento, mesmo você estando ali, você não pode exercer naquele momento o rodeio. Então, isso é muito difícil para um profissional. Então, eu acredito que para você carregar uma empresa de eventos junto com isso. E olha, tô dentro de um evento que é o rodeio, que é a arena, mas eu não posso fazer arena. Por mais que eu detenha a organização, não é a arena minha, por causa das indicações políticas, como você está me dizendo, dos acordos, dos donos de companhia. Isso sai tranquilamente na cabeça do Neto Paraná? Faz falta? Dá revolta? Dá medo? Ou assim, gera mais desafio? Eu vou continuar porque eu sei que um dia pode mudar essa trajetória? Não, porque aonde eu estive, eu fui muito bem recebido. Voltei por 2, 3 anos na mesma festa, na mesma cidade, fazendo o mesmo trabalho. E a questão de eu organizar toda a estrutura. E a companhia falar assim, não, mas aqui você não fala. Me deixar triste, me deixar com raiva. Não te deixa triste? Não, porque eu estava ali para fazer a festa acontecer, né? Sabe? Se quer o Neto Paraná na festa, vai contratar o Neto Paraná. Se não quer,
tem uma vasta gama de profissionais de rodeio aí que pode ser contratado. No ano de 2020 a gente sofre, né, uma pausa aí no mundo artístico, de todas as festas, de todos os eventos, devido à pandemia que a gente sobreviveu. E aí nesse momento eu sei que há algum tempo, né, a gente passa tentando assim se reestabelecer e que existiam, né? Eu queria entender uma marca sua, que vem desde lá atrás da sua história, que você retoma com essa marca para se reinserir após a pandemia. O que é o rádio na vida do Neto Paraná? Aonde surge o rádio, o radialista Neto Paraná, que é locutor de rodeio também. Mas assim, aonde é o rádio? Em que lugar encaixa em você a parte do rádio? Eu me considero locutor de rodeio a partir do primeiro rodeio, em março de 2006. Mas antes disso eu já fazia rádio como locutor de rodeio. Eu fazia na rádio comunitária aqui em Maringá, né? Tem o Silvio Pereira, que é o nosso amigo, né? Também fazia o programa lá na rádio. E ali, como era comunitária, a gente não tinha patrocínio. E o que eu queria? Eu não queria patrocínio, eu não queria dinheiro, eu queria fazer o que eu gosto. O que eu fazia? Eu ia nas lojas de floricultura, de presente, e o que eu falava com o empresário? Dá isso aqui para mim sortear lá na rádio que eu falo da tua empresa. E eu ia entregar na casa de quem ganhava, sabe? E aí, era muito gostoso isso. Às vezes eu chegava na casa, tinha café, tinha bolo para me receber. E lá atrás, quem era Neto Paraná? Não existia Neto Paraná, era o Neto da rádio comunitária. Então o rádio foi um mecanismo sempre de veículo para você estar perto da emoção de levar algo para as pessoas. O rádio também te traz essa emoção assim, não, no rádio eu falo verso, no rádio eu conto história, no rádio eu faço brincadeira, mas no rádio você tem um retorno das pessoas, né? Que é sentir o carinho, que as pessoas falam assim, eu gosto de estar perto de você. Então isso é importante para você se manter no rádio hoje, diante do que você está bem perto de alcançar os seus projetos como profissional. Mas você nunca abriu mão do rádio, a gente brinca, né? É uma piada de bastidor, mas assim, por que o Neto nunca largou o rádio? É uma paixão que eu tenho. Eu tenho um amor muito grande pro rádio. Eu sento no microfone na rádio, a emoção é quase de estar dentro de uma arena. Por quê? Porque ali eu também estou transmitindo aquilo que eu gosto e está chegando nas pessoas. Certa vez eu estava num rodeio, sentadinho lá olhando, e ali eu falei assim, um dia é eu que vou estar ali dentro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu sempre me reinventando. Num determinado tempo da vida, né, eu passei acho que 3 anos na rádio comunitária, e ali eu fiz muitos amigos, conheci muitas famílias, dali começou a surgir pessoas que acreditavam em mim, entendeu? Dali já começou pessoas a fazer um cartãozinho de visita que fosse. A minha maior alegria foi o dia que eu vi um cartão de visita meu com a minha foto. Olha, você vê, o que é o começo? Eu cheguei na minha casa, eu guardei ele tão bem guardado que depois não achava. De tanto. Sabe? Então, assim, as pequenas coisas que vai acontecendo ao longo da carreira é o que me traz satisfação. Então o rádio te leva essa emoção. Então no rádio você encontra esse autorreconhecimento das pessoas saber que o Neto Paraná existe. Todos os dias você leva um pouquinho do rodeio. Hoje eu sei que você tem um programa de rádio, né, na qual a gente divide um pouco acompanhando na cadeira e que, olha, é muito gratificante quando você ouve dos ouvintes. Eu tava com saudade de você, Neto Paraná. Você conta pra mim, assim, esses tempos atrás, eu sei de uma história de bastidor de um cara que falou pra você, olha, eu guardo esse verso na minha cabeça há anos, você não narra ele pra mim. Então ali no rádio você exerce o Neto Paraná, locutor de rodeio também. Então por isso é tão importante manter o rádio pra você na sua vida? Primeiro porque é uma paixão, né? E segundo porque através do rádio eu faço aquilo que eu gosto, sendo arena, sendo show, sendo qualquer tipo de evento. É igual eu tô te falando. Fiz muitas campanhas políticas para candidatos. E eu era o Neto Paraná. Eu era o Neto Paraná de chapéu. Eu era o Neto Paraná de falava verso com o nome pela facilidade que a gente tem de escrita.
eu falava o verso já falando o nome do candidato e as propostas dele, eu embutia tudo ali no verso, saía nas carreatas, falava, e eu era o Neto Paraná. Eu nunca deixei de ser o Neto Paraná. Mesmo fazendo trabalhos paralelos, eu já fui baterista de banda comercial, percussionista, né? Já trabalhei no Estado, servidor público, né? Já saí de festa no domingo, 4 horas da manhã, 7 horas, tinha que bater cartão que tinha que trabalhar. Então assim, nunca deixei de fazer aquilo que eu gosto, mesmo que por necessidade. Eu não gosto muito de trabalhar, não. Né? Uma necessidade faz ocasião. Aí eu fazia, chegava cansado, ia. E eu sempre me reinventei. Era carro com microfone sem fio, caminhonete com microfone sem fio para divulgação. Assim, são coisas que você não vê muito. E até que surgiu uma ideia que deu muito certo. Para você ter ideia, na cidade de Piabiru, eu levei o touro mecânico que eu tinha, até no YouTube, se o pessoal procurar lá vai saber, touro mecânico, equipe Neto Paraná. Eu fazia o rodeio no touro mecânico. Olha só. Então o que eu fazia? Eu montava o touro mecânico, né? Deixava ele pronto ali, tá? Começava a montaria e eu narrava a montaria. Do próprio touro mecânico. Do próprio touro mecânico. Vendia o produto e fazia o show. Tinha toda uma estrutura, o pessoal que me ajudava, venda de ingresso e tal. E teve o show do Milionário Zé Rico ali nesse dia. E na metade do show do Milionário Zé Rico tinha mais gente em volta do touro mecânico do que lá no bar do show deles. E olha que os homens é forte e grande, né? Eu mesmo tava doido para largar ali e ficar lá assistindo. Sou fã deles. Então assim, a gente sempre foi se reinventando, sabe? Eu sempre fui buscando maneiras de não deixar o nome, a partir daquele rodeio, Neto Paraná, se apagar. Então, mesmo que se não fosse diretamente na arena de rodeio, ou se fosse no rádio, ou se fosse com o touro mecânico, ou se for aqui no podcast que hoje você está. Então, a marca Neto Paraná, locutor de rodeio, nunca deixou de existir. Nunca. Certo. É uma história que você carrega com vontade, tem orgulho em ser locutor de rodeio. Mas assim, o mundo do rodeio hoje oferece muitos desafios. E como você encara isso? Olha, por eu ter outras opções de trabalho e renda. De vertentes. Eu não me preocupo com isso, tá? Eu acredito que é assim, quando é para acontecer, acontece, né? Se é da vontade de Deus, acontece. Existe profissionais de microfone de rodeio hoje que para ele ser o fulano, ele tem que estar dentro de uma arena, né? Não, o Neto Paraná é Neto Paraná aonde ele for. Eu no ano de 2012, eu tinha um contrato com uma empresa de Curitiba. Ela fechava o marketing de uma grande empresa de móveis. E ali eles me passavam a cidade que eu tinha que ir fazer porta de loja, tá? Você sabe como que eu fazia a porta de loja? Bota, chapéu e na fala pegada lá dentro. E era diferente, chamava a atenção do povo. Sabe, uma vez eu estava na cidade de Jandaia do Sul e o gerente lá era o Hudson. Então você considera que hoje você faz o rodeio, não faz o rodeio diretamente, talvez em tantas arenas, você fecha alguns eventos, que eu sei que por escolha própria, hoje você não escolhe estar tão diretamente à arena, como você diz, tem outras maneiras rentáveis em ser o Neto Paraná. Mas hoje, quando você não escolhe a arena, você continua sendo o Neto Paraná. Correto? Eu entendo esse marco na sua carreira e essa facilidade de se encontrar como profissional e estar em outras áreas sendo o que você é. Mas, Neto, me diz algo assim que é muito importante. Como profissional e para autorreconhecimento, até onde vale a pena ir como profissional, encarar esses desafios, porque a jornada é grande, né? As portas abrem, as portas fecham e a gente fica diante daquilo. Estar fazendo o que gosta, estar fazendo perto de estar da emoção das pessoas. Até onde vale a pena todo esse esforço para se manter nesse espaço de locutor de rodeio? O primeiro que é uma paixão, um amor que a gente tem, né? Isso é o que move a gente fazer, né, aquilo que gosta.
como eu sempre falo, nem sempre é possível você viver só do rodeio, né? Porque a gente vê aí muitos profissionais de rodeio, inclusive de nome, que faz coisas paralelas, porque só o rodeio é difícil, né? Locutores tem um monte, né? Então assim, vai questão de contato e gosto, né? As festas que vão aparecendo, né, pra gente, a gente faz aquela prévia com eles, deu certo a gente vai e faz, não deu, a gente não se impõe em festa nenhuma, né? Mas estar dentro da arena é uma emoção única. É uma emoção única, é uma coisa assim que você sente uma emoção inexplicável, sabe? Você saber que você vai fazer aquilo que você gosta. Nesse pós-pandemia, né, nessa reinserção para voltar ao mercado, você ainda sofre uma ocasião de roubo. E a gente sabe que no começo, como você disse, que lá em 2006, quando vocês começaram, não tinha um fone, né, um ponto eletrônico direto, não tinha aquele contato. E eu sei que o Neto carregava algumas coisas dessa história. E aí acontece um fato muito engraçado. E aí, quando você vai retomar, você busca esses materiais para impressão, para divulgação. E aí você me conta o que aconteceu. Eu fiquei em tratamento até 2010. No ano de 2010 até 2012, eu fiz alguns rodeios. No ano de 2013, numa quinta-feira, eu estava com a caminhoneta parada ali no ambulatório, que eu tinha uma consulta. E aí, quando eu saí dessa consulta, eu voltei lá, o vidro da caminhonete estava quebrado. E todo o material que eu tinha, de vídeo, de áudio, vinheta, cortes, programa, foi levado nessa maleta que tinha o computador dentro. E aí foi um desafio para você, reinserção no mercado, sem prova visual do que eu era? Não tinha festa, porque quando a primeira coisa que você faz, você teve aonde? Quando você tem alguém que ainda está à frente do lugar que você foi, a pessoa liga e confirma. Agora, o que ele quer? Manda um material seu. Que material seu? Você não tinha esse material. Você perde esse material. Perdi tudo. E aí foi um desafio grande, uma tristeza grande para mim nesse momento, porque eu já tinha, eu já estava um pouco mais engrenado. De novo, voltando depois desse processo de recuperação. Estava um pouco mais engrenado, eu já estava na Rádio Globo, né? Então assim, as coisas estavam acontecendo e aí eu perdi todo esse material. Ligava na cidade, você não tem o dia tal, tá? Tem fulano que tem, você ligava, o cara fala, não tem mais não, às vezes falta de vontade mesmo, né? E aí eu não consegui recuperar esse material e sumiu e dificultou bastante. Porque quando você ia na prefeitura ou no secretário, ele falava assim, mas onde você já teve? Eu já tive tal lugar, tal lugar, tal lugar. Deixa um material seu aqui. Que material? Sumiu. Então, diante desse desafio, surge um novo desafio. É quando o seu empresário chega e fala assim, vamos então, já que o Neto Paraná sempre vai ser Neto Paraná e fez muitas outras coisas. Ele restabelece algumas metas. Olha, Neto, hoje você vai ser radialista, vai ser um condutor de um podcast, você vai continuar sendo locutor de rodeio. Nesses desafios, em continuar sendo a marca Neto Paraná. Eu digo, você é locutor de rodeio e detém a marca Neto Paraná. É o que você disse, eu fazia a porta de chapéu e bota, Joyce. Se eu for num velório, eu vou de chapéu e bota. É a sua marca. E nessa reconstrução, nessa história desse podcast, que é muito engraçada. Diz que a gente vai produzir algumas fotos, né? Porque daí diz que tem uma sugestão para que você mude a sua aparência. Diz que o Neto Paraná era um tanto brega. É verdade que ele nunca deixou de vestir as camisas xadrez e a bota e o chapéu. E aí nessa produção de fotos, né? Que existe uma briga de imagem, o seu empresário te diz, vamos produzir fotos. E você encara o novo desafio e vai produzir essas fotos, né? Fazer essa nova reformulação de imagem do Neto Paraná, que vai estar muito mais exposto aí numa rede social, num programa de podcast, numa rádio. Mas eu sei que diante desse fato tem um fato engraçado e surge um projeto. Qual é essa história? Me conta. O Ivan, né, falou assim, ô Netão, que é um empresário nosso, Ivan Dias, da UEDS, né, empresa de marketing ali da cidade de Londrina, e ele... É bem engraçado isso. E ele pegou e falou assim, nós temos que fazer umas imagens, tô indo para aí agora, tô levando o Gugani, e nós vamos fazer essa foto, porque nós precisamos de fazer o
Fechamento podcast. de um contrato. Fazer um fechamento de contrato, podcast, e nós já faz todo esse material que a gente precisa. Beleza. Aí nós fomos lá na Expo Ingá, na arena lá. Do Parque de Exposição de Maringá. Fizemos um ofício para Maria Iraclésia, ela com o Ademir, concedeu esse pedido, né? Os passos lá e tal, pode vir. Fizemos a foto lá, só que a foto do pó de arena não tinha pó. Né? Não tinha pó. Não ia ficar sapateando lá, não ia. Né? Então, pó quando os animais tá ali, tá correndo, tá, levanta poeira. Mas como nesse dia a gente precisava de pó, o Ivan, que é empresário, teve uma ideia brilhante. Foi ruim para ele, mas foi boa a ideia. Ele falou assim: Netão, eu vou ficar de frente para você, eu taco a terra para cima e você pega e chuta. Falei, tá bom. Aí o Gugano pega bem na hora né, a poeira. Não, beleza. Aí na hora que ele tacou para cima, que eu chutei, pegou uma pelota de terra que esparramou, eu enchi a cabeça do Ivan de terra. E aquilo eu peguei e falei assim, aí ele falou assim: olha, a gente vai fazer um projeto, olha cada coisa que a gente passa. Eu falei assim, mas é assim mesmo, meu irmão. Você quer pó de arena, mas você não quer ter pó de arena na testa? E ele é careca, né? Aquilo ficou vermelho a testa dele. Então ali se concluiu que o pó de arena realmente, o projeto do podcast, era pó de arena. Pó de arena. Por circunstância do fato e execução. Pó de arena. Essas pessoas parceiram, né? Essas pessoas que abraçaram a sua história, essa reinventar, né? Estar ali em algum momento. Você teve pessoas muito parceiras. Eu sei que ao longo da sua trajetória você tem muitas pessoas que não deixam de estar do seu lado, incentivando para que você mantenha e que você faça. Né? Eu sei que a condução disso é muito importante. Quem é o Neto pessoa, quem é o Neto pai, o Neto família, como é um pouco da sua história como pessoa, sem ser locutor de rodeio? Eu sou uma pessoa muito coração, sabe? Eu gosto, se eu posso ajudar, eu ajudo. Eu acredito que eu, como pai da minha geminha, eu sou um bom pai, né? Sou cuidadoso. É um presente de Deus na minha vida. Confesso que cansa bastante. Começou a trajetória um pouco tarde, né? Você foi pai quase aos 40, conta a verdade, Confesso que cansa bastante, né? Então, diante de ter elas, o cuidado com elas, os compromissos profissionais, cansa, né? Mas eu sou assim, eu sou muito família, eu sou muito coração. A pessoa precisar de mim, eu puder ajudar, pode contar comigo. Se eu não puder também, eu sou sincero em falar que eu não posso. E tudo isso contribui, né, para crescimento profissional de qualquer pessoa, sabe? Eu acho que tem que ter, primeira coisa, a base e o apoio, né? Tanto que as pessoas que vão conhecer um pouco da história agora vai saber que hoje, aonde eu estou, está quem? Está ela. Joyce, S.A. Sem medo de errar, né? A gente brinca, né? Esposa do Neto Paraná, companheira, e que nos ajuda, faz muita coisa juntamente com o Ivan. Vocês vão tocando os projetos e nós vamos levando bordoada no meio do caminho, mas sempre andando, sempre andando. E eu sempre sou o Neto Paraná. Nunca deixei de ser, né? Então eu acho que isso é um diferente. Porque tem pessoas que é assim: eu se eu não for mecânico, eu não sou mais nada, né? Eu se eu não for motorista, eu não faço mais nada. Não, eu sempre fui o Neto Paraná, que fazia loja, fazia banda, tocava, fazia show, abertura, tal. Eu sempre fui locutor de rodeio, dentro da arena ou fora dela, eu sou o Neto Paraná. E eu vejo isso como um diferencial. Por quê? Porque hoje as pessoas se preocupam com espaço, sabe? Não, eu tenho que estar. Não, eu tenho que fazer. Já eu penso diferente. Na minha trajetória, as coisas foram acontecendo no tempo de Deus. Deus nunca me abandonou. Eu, sempre que eu tinha um compromisso financeiro para pagar e não tinha de onde tirar, dali 5 dias vinha uma oportunidade para mim que eu ia pagar aquilo que eu estava preocupado. Então assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivi, pelas decepções, pelas alegrias.
mas Deus nunca deixou eu na mão. Olha só. Você então é grato a Deus por essa oportunidade, por tudo que você tem hoje, você vê como recompensa, né? Por estar assim, fazendo o que você gosta, não talvez assim de maneira tão direta, né? Mas olha só, eu sei que nesse leque de emoções, o Neto que fazia a porta, o Neto que fazia rodeio, o Neto que faz o rádio, e olha só como é a história do Neto que faz a carreata de 4 horas com a Ranger Rodeio Som de um deputado na maior cidade no último dia de eleição. E aí eu sei que tem um fato muito engraçado, gente, eu não contei a risada, porque eu participei junto nesse dia. Eu sempre fui muito parceira do Neto, gente. A gente, independente da vida entre marido e mulher, a gente sempre foi parceiros nos projetos. E aí nesse dia eu sei que teve uma curiosidade e o deputado não consegue vir, e aí eu sei que ele tem que tocar essa carreata, né? E além de estar na carreata, ele vai sozinho e ele vai ter que conduzir, levando a carreata e levando com o microfone aberto. Daí, quem vai de motorista é você, Joyce. Vai você de motorista, porque agora a gente não vai achar nenhum motorista. E aí a pessoa fala assim pra gente, olha, a gente vai fazer um trecho, né? A gente vai fazer um trecho falando do deputado, uma prévia. E desse trecho eu sei que rolou 4 horas de carreata e o Neto Paraná com o microfone aberto. Como é que foi essa história? No meio da carreata e eu vou largar tudo aqui e vou embora. Naquele momento você quase deixou de ser o Neto Paraná. Então, o que você me conta? Foi difícil. 4 horas, na hora que acabou aquilo lá, eu queria matar o organizador. Porque 4 horas falando rasgado... Numa cidade andando. Numa cidade que não anda, uma carreata não anda. E eu fiquei uns dias sem voz, né? Eu fiquei uns dias ruim. Mas você percorreu o trajeto. Porque, gente, ao meio do trajeto, quando ele se desespera, né? E ele olha pra mim e fala assim, eu já não aguento mais esse microfone. Eu falei assim, agora a gente vai ter que aguentar, tá pertinho, vai acabar. E eu sei que acontece um fato muito inusitado. Eu falei assim, então, eu paro a carreata, gente, me perdoa, mas olha, eu paro a carreata e tiro a caminhonete e vamos embora. E o dono desse condutor político percebe que realmente a gente ia baixar o projeto, fala, olha, fica a carreata, a caminhonete, o som, e ele põe o carro à frente. E da frente a caminhonete fala assim, não, a carreata vai continuar, Neto, você tem que terminar o fato e você vai até o final agora. Como é que foi aquela sensação de pressionar e agora vai o racha? E você fez com sucesso, mas hoje você, assim, escolhe com mais cuidado as suas atividades ou ainda continua de forma muito aleatória? Não, hoje quem entra em contato comigo, de verdade, não é qualquer coisa que eu pego mais, não. Já foi esse tempo, já fiz festa de graça, já fui, você entendeu, para poder divulgar, mas hoje não. Hoje, dependendo da festa que me chega para a empresa, a gente, né, num conjunto de ideias e informações, a gente entende que não é viável. Então a gente deixa de pegar algumas coisas. Mas, inclusive, quando, numa ocasião de porta de loja, eu fazendo, um dia eu falei numa propaganda, né? Na propaganda de uma televisão de plasma na época. E era 200 e poucos por mês. E eu falei à vista. Aí o gerente me chamou e falou assim, ó, se aparecer alguma venda aqui, você vai ter que pagar a diferença. Nossa, olha o fato. Mas daí eu já comecei a consertar, já comecei a bater em cima só das parcelas só. Eu esqueci o à vista também, eu só falava em parcela. Se entrasse o produto, pagava. E dessa festa, dessa divulgação aí, por incrível que pareça, chegou uma pessoa com a sua esposa que me concedeu 2 festas de rodeio, me vendo dentro da loja. E ele falou assim, me admira muito, sabe, o seu esforço, a tua forma de fazer, a tua coragem, né? Porque geralmente você vê dentro de loja a pessoa falando de forma formal, né, e tal. E eu improvisava até verso com o nome da loja, né? E fazia aquele barulho todo. Dali, eu jamais imaginava que de dentro de uma loja ia sair 2 rodeios, saiu, né? Então assim, eu sempre tive no lugar certo com as pessoas certas. Sempre Deus tinha um propósito para aquele lugar que eu estava ali naquele momento. E eu nunca tive, sabe, essa preocupação de fama, de ser reconhecido, de ser o melhor. Eu nunca quis isso. Eu quis e quero apenas fazer aquilo que eu gosto. Que portas se abram
para que eu faça aquilo que eu gosto. Não é para diminuir ninguém, para prejudicar ninguém, embora tem muito isso, né? Pessoas que nunca me viu falam mal, não presta, não adianta, mas eu não sou assim, sabe? Eu tenho o meu espaço. Se a oportunidade vem, você aceita. Se ela não vir, você continua a sua trajetória e continua traçando o que é os seus projetos de estar perto do microfone, de alguma forma, ou no podcast, ou na rádio, ou na arena, levando a alegria, a emoção, o contato com as pessoas, recebendo um pouco disso. E olha só, eu sei que é um desafio muito grande, né? Conheço você não só como profissional, conheço também como pai, conheço como amigo, como filho, né? Tenho esse contato mais perto de você. Sempre fui muito incentivadora dessa carreira, né? A gente, ao meio longo disso, vem os desânimos, vem os medos, né? Vem aquela preocupação. É muito desafio. É muitos desafios. E assim, eu sei que é difícil você como pessoa, né? Se reconhecer como locutor de rodeio, fazendo várias outras coisas para se manter num mercado muito difícil, né? Para se manter como locutor de rodeio. Mas olha, diante de tantos desafios, você carrega um talento sem demagogia ou sem medo de errar mesmo, Joyce S.A. sem medo de errar. E eu sei que você tem um marco de sucesso, você carrega emoção, você carrega história. Né? De quem fez um rodeio ali paralelo, crioulo, de quem fez rodeio grandes, que eu sei que você passou por mais de 23 cidades. Mais de 40 cidades. 40 cidades. Sei que hoje a arena, gente, não só por, né, diretamente, hoje não é tão opcional. Hoje, se ele não quiser estar na arena com os projetos que andam, ele consegue não estar. É necessário, como ele conta nessa trajetória. Mas assim, Neto, diante da emoção em viver, né, o que é o artista, né, o artista de rodeio, de contar a história do artista de rodeio. Eu sei que vem muitas dificuldades, eu sei que o podcast é uma dificuldade, a rádio é uma dificuldade, a televisão é uma dificuldade, a arena é uma dificuldade, mas sem medo. Você encara com muita, muita coragem, se dedica muito ao que você faz, trabalha muito, eu sei que você trabalha diante dos seus projetos, né? Tem pessoas que te apoiam, uma rede externa, tem pessoas incríveis como seu pai, o Ivan, eu, sua mãe e outras infinitas pessoas. Mas hoje, qual é o seu objetivo final ao longo de tantos anos, de tantas histórias que aconteceram ao meio, né? Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu grande desejo hoje em alcançar mais algo? Porque você tem uma marca forte, tem um nome importante, consegue com bastante facilidade se encontrar. Mas o que você vê como pessoa? O que falta hoje para o Sebastião de Assis Neto, para o Neto Paraná, para o esposo, para o filho? O que falta para você como pessoa na sua vida, como forma geral, depois de toda essa análise? Olha, eu vejo que eu tenho alguns sonhos a alcançar, né? Eu tenho alguns sonhos a alcançar, né? Eu tenho os projetos, a gente inicia, né, empenhado para que dê certo, né? Porque não sou eu quem ganha, tem toda uma equipe por trás disso que também ganha, né? E hoje a minha maior vontade, que é uma vontade lá atrás, e é uma vontade do meio, da agora até o fim, é não deixar o Neto Paraná se apagar. Essa é uma vontade e eu luto bastante por isso, não é fácil, né? A gente se reinventa, a gente busca, a gente aparece oportunidades, aparece pessoas que estragam também, aparece aqueles que, né, que tenta tirar o foco da gente, tenta diminuir, mas a gente sem maldade, sem falar mal de ninguém, sem prejudicar ninguém, a gente sempre está conquistando. Então você diria para mim sem medo, coragem e talento é a marca do Neto Paraná. Coragem e talento é a marca do Neto Paraná. A gente sempre brinca em equipe, no bastidor. Ele é corajoso, a gente dá risada porque de alguns fatos que surgem. Não, eu vou fazer. Eu falo, gente, não vai não. O Ivan te segura, não vai fazer. E a gente sabe que você tem essa coragem, essa determinação, que você não tem medo. Se eu fizer esse podcast e não der nada, tá bom também. Se ele abrir a carreata, também tá bom. Ou se ele abrir o rodeio e não tiver nenhuma pessoa na arena. E você tiver certeza que você fez da melhor forma essa execução. Você se sente preenchido com isso. Mas hoje, até onde vai a limitação como profissional?
Porque quando você encara o projeto, eu lembro quando você contou na história da criação do podcast, você fala assim, não, eu não quero um podcast porque eu quero ganhar dinheiro, mas é porque eu não quero que a história do rodeio morra. Eu quero que lá vai pessoas contar o que é o rodeio, pessoas que contam o que é um peão, o que é o locutor, o que é o palhaço da arena, o que é o DJ, as pessoas que vendem uma marca de roupa country, o que é o mundo do rodeio, para nunca se apagar a história. Então você deixa bem claro aqui, eu não quero deixar de ser o Neto Paraná locutor de rodeio. O podcast é um desafio, né? Porque quem senta aqui conta história. E quem conta história pergunta quem está contando a história. Então, hoje você vê assim que a maior veiculação para que o rodeio, na essência, não perca é o podcast. Então, aqui você quer carregar histórias, contar histórias realmente. Aqui, o Pod Arena é um projeto que iniciou há alguns meses e o real intuito do Pod Arena é contar histórias de pessoas que começou do nada, que cresceu, que é empresário. Hoje, muitas famílias dependem dessa pessoa que começou lá atrás sem nada, e tudo isso ligado ao rodeio. Profissionais que nem o Giovanni Araújo esteve aqui, contou a história dele, de perca e tal. Então é não deixar, porque aquele que vai lá sentar para assistir o rodeio, a maioria deles não sabe nem o que está acontecendo ali, né? Como que é contabilizada as notas dos peão, o que é falta, você entendeu? Mas eles vão por quê? Porque gosta de ver aquilo ali mesmo sem entender. E nós trazer aqui pessoas que vão contar casos, histórias que muitas das vezes as pessoas não têm acesso, né? Então a gente levar essas histórias, essas emoções, como foi criado, como começou, as dificuldades, porque eu percebo assim, diante das histórias, né, que a gente ouve, a gente aprende muito. Isso daqui é um aprendizado. Incentiva para que você consiga uma... Incentiva para você falar assim, não, mas todo mundo pode. Basta ter oportunidade, empenho, vontade, coragem. Então tem uma série de coisas que tem que ter, né? E eu tenho. Então o Pod Arena, esse podcast, né? É um lugar, é um marco para as pessoas contar o que fazem da sua trajetória para se estar aqui no rodeio, para que não deixa. E aqui não é para contar a história bonita, é para contar a verdade, a realidade, as dificuldades. A verdade, a realidade, diante da pesquisa, Neto, eu te pergunto, Neto Paraná, quando a gente faz uma pesquisa, hoje existe milhares de podcasts, né? Um mercado super amplo, mas assim, é raro o locutor de rodeio que quis estar no lugar de entrevistador, né? Então, quando a gente começou a receber as mensagens lá nos directs, falou assim, Neto, então conta pra gente, porque existem muitos podcasts, mas assim, é difícil o locutor de rodeio, acho que a gente deve ter 2 ou 3, não vou pecar em números, mas creio que 2 ou 3 mais locutores de rodeio a nível de Brasil que fazem podcast, porque ninguém está muito afim de contar a verdade do rodeio, ninguém está muito afim de contar a história, ninguém está muito afim de contar como é que se faz para se manter no rodeio, e você assumiu esse desafio, e aí as pessoas então conta a tua história, antes da gente sentar na sua cadeira, conta a sua história, então você hoje se sente à vontade e está firme para encarar qualquer desafio nesse podcast e vamos para cima. Vamos para cima. Pode vir contar aqui que eu vou falar a verdade e vou te perguntar. Pode vir, pode perguntar, questionar. Só não vai participar aqui aqueles que vão maquiar. A verdade, então, é o lema do podcast Pod Arena. Tem que prevalecer. Porque eu não posso levar informação desencontrada para aquele que está nos vendo ali, né? Para aquele que separou um determinado tempo do seu dia, dos seus afazeres, para poder estar acompanhando aqui, mesmo que pelo celular, por onde quer que seja. Então eu não acho justo, eu acho que tem que chegar a verdade até as pessoas que estão nos vendo e saber das dificuldades, saber dos desafios, saber que não é o que vocês pensam, porque o Neto Paraná está nadando no dinheiro, fulano está ganhando um monte de dinheiro, mas não vê os desafios. A trajetória para a construção, né? E com tudo isso, esse Pod Arena é para levar a essência do rodeio. Você sabe por que o rodeio não acabou ainda? Não é por causa... Talvez teria só em Barretos, Jaguariúna, as maiores cidades, aí, Colorado, festas, né? Porque parte do lucro vai para o hospital e ajuda, né, a população. O rodeio não acabou ainda por causa do show.
Hoje, se você fizer um show hoje, se você fizer um rodeio hoje e não colocar um show bom lá, não dá ninguém. Então não é a festa do peão. Hoje é a festa do peão junto com o show artístico. Se perdeu. Então a gente tem que resgatar a tradição do rodeio de novo. Porque é uma festa muito bonita. Pessoas que não têm informação nenhuma falam que os animais são judiados, são machucados e que são maltratados. Existe uma briga muito política, né, Neto? A gente tem projetos, inclusive, de profissionais do rodeio que exercem a profissão de político, né? Marco Brasil, por exemplo, e que carrega essa defensoria. Tem o Pedro Paulo, hoje, que é embaixador do rodeio, né? Então tem pessoas que hoje pegou a causa do rodeio como verdadeira, porque o rodeio ele perdeu uma característica e foi muito mal formulado. É um esporte que judia de animal. É um local onde as pessoas são negligenciadas. A gente sabe que no bastidor os animais são muito bem cuidados e que o profissional que está ali também ele zela, cuida e traz, mas a gente sabe que de uma forma o rodeio foi tacado assim para fora como uma coisa ruim e não como um evento cultural de grande porte, né? E pregado por pessoas que não têm informação nenhuma de conhecimento específico, tá? Se eu te perguntar, Joyce, se você precisar agora que um médico vá olhar você lá na tua casa, você tem um médico lá? Não. Então, os animais de rodeio tem. Então. Um animal de rodeio custa muito caro, muito caro. Cada animal daquele lá custa um mês meu de despesa. Então, agora você vê se é judiado. Ele tem os estímulos de pulo, tá? Que é o que também é pregado de maneira indevida por quem não conhece o rodeio. Ele tem os estímulos de pulo, mas isso daí faz parte do esporte. Faz parte do esporte. Qualquer outro esporte. É como o boxe. Se o cara me dá um soco nos olhos, não vai doer? Vai doer. Ué, tem um lesão. esporte. E aí pode. Né? Então, assim, as pessoas pregam coisas que elas não têm conhecimento. E eu posso garantir, dono de companhia, dono de estrutura de rodeio, eles cuidam tão bem dos animais quanto dos próprios familiares. Por quê? Porque o animal, não é porque é o animal que dá lucro para ele, né? Não é porque, mas é porque ele leva aquele animal lá e aquele animal tem nome, aquele animal tem história. Tem uma história, né? Entendeu? Então, tem que ser cuidado como se fosse um cachorro, como se fosse qualquer outro animal, né? Tem que ter o cuidado devido. Só que o cuidado para um dono de companhia, para tropa de rodeio, para boiada de rodeio, é muito caro. Então as pessoas não têm essas informações. Então, essas pessoas que de certa forma, né, tentam denegrir o mundo do rodeio, mas hoje a gente vê pessoas grandes de nome que se levantaram para manter o nome do rodeio. A gente espera, né, que nessa trajetória muito difícil, que é o que você está dizendo, olha, a gente que ama o rodeio faz outra coisa, mas não deixa de estar no rodeio. E que, assim, a marca do rodeio, né, seja verdadeira. É o que você está dizendo. Tem que ter show artístico, Joyce, senão hoje o rodeio não tem. Se você fizer um rodeio hoje, para abertura de peão na arena, locutor narrando e pessoas na arquibancada, a gente sabe que não tem sucesso. Mas que junto aí, eu vou fazer um show de rodeio junto com um show artístico. E aí tem esse sucesso e que vocês dividem, né? Divide com o cantor, divide com o peão. E ficou muito difícil esse espaço. Mas que existem pessoas de coragem, determinadas a levar o projeto à frente, né? Sem medo de caminhar com a história do rodeio, para que não perca isso, né? A gente vê bem de perto a emoção que vocês carregam, né? Estar ali em fazer isso, né? Está determinado a isso. A gente espera que vocês nunca percam o boiadeiro, né? O boiadeiro de sucesso, né? Diz que vocês são boiadeiros de sucesso. Na verdade... Come qualquer coisa, veste qualquer coisa. Toma banho em posto, toma banho em rodoviária, não tem luxo. Para quem quer alcançar, né? Igual eu falei, eu já dormi em banco de rodoviária, né? Acabou a gasolina para chegar no show, né? Indo para um rodeio de graça, acabou a gasolina. Ai, Neto. Aí eu cortei na canela mais de 13 quilômetros até chegar no posto. Mas foi para segurar o microfone, com emoção. Fazer o rodeio. Não foi com a mesma emoção, que cheguei cansado, né? Foi 13 para ir, 13 para vir, 26. E aí, existe todo um desafio. Só que o pessoal do rodeio, organizador de festa, eu, na minha percepção, deveria ser mais unido.
e ler a mesma cartilha. Fala assim, gente, para nós resgatar, nós tem que pregar a verdade sobre o rodeio. Nós tem que mostrar o que é o rodeio, né? E com isso, com a velocidade que tem de comunicação de internet hoje... Restabelecer essa credibilidade da verdade do rodeio, né? Porque se espalha muito fato. A pessoa que fala assim, eu fui lá, eu vi o animal sangrando, o animal quebrou a pata, pulando lá, escorregou, quebrou a pata. Isso é fatalidade. É a mesma coisa eu estar andando na rua, cair e quebrar a perna. Isso é uma fatalidade, não é judiar, sabe? Então eu vejo que o rodeio está perdendo espaço. A gente tinha as melhores festas de rodeio no ano de 2000, não era na cidade grande. Era na cidade de 10 mil habitantes, 15. As melhores festas que tinha. E está acabando. Sabe, está faltando investimento. Hoje o prefeito prefere colocar 3 shows ali, né, conhecido, mas não deixa de agregar uma festa, incorporar uma festa maior, colocar um rodeio, vender praça de alimentação. Então, assim, ele investe um dinheiro... E a gente sabe, né, Neto? Colorado, Barretos, sabe que a entidade do rodeio mantém hospitais, né? Tem uma grande parte de doação. A gente sabe que o universo do rodeio é muito comprometido em fazer depois um bastidor, que ele não está ali só como festa de peão para ganhar prazer e levar emoção. Mas, por exemplo, Barretos ganha uma grande, né, festa, mas, por exemplo, ele ajuda muito o Hospital de Barretos. Colorado hoje tem uma estrutura linda de hospital. A gente sabe que a festa de Colorado patrocina parte também desse hospital. Então, a gente sabe que o universo do rodeio também é comprometido com a causa das pessoas, em levar também. E isso não é divulgado, isso não é mostrado, né? É que assim, se a gente pegasse a festa de rodeio, fosse resgatado para fins de ajuda, talvez mudaria aqueles que bate na festa de rodeio, né? Não, parte disso aqui nós vamos ajudar esse hospital aqui que é carente, não tem remédio, não tem nada, né? Então, assim, quando se trata de Barretos, a maior festa do Brasil, Colorado, maior do Paraná, que você vê que o trabalho por trás do rodeio é feito um trabalho voltado para a população, isso... É pouco divulgado. É pouco divulgado e isso é gratificante. Porque quem recebe isso de volta? A própria população. Você entende? Então, se as pessoas começarem a mudar a mentalidade e deixar as coisas fluir, porque diante da festa de rodeio, do lucro que teve e da ajuda que teve, destinada ao hospital, ali eles conseguem fazer muitas coisas, comprar materiais, insumos, ajudar a população de verdade. Então eu acho que assim, uma forma de nós resgatarmos hoje o rodeio tradicional, eu falo, né? Eu falo do rodeio tradicional porque assim, mudou muito, evoluiu muito hoje o rodeio. Hoje o locutor perdeu espaço, você chega na festa de rodeio hoje, o organizador, o presidente da festa, ele pega e fala pra você assim, ó, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer uma abertura bacana, não pode fazer uma oração, não pode fazer um poema, porque tem que ser enxugado. Então eu acho que isso tudo é falta de logística, né? De logística, de organização. Não, dá para ser feito, né? Uma oração, você faz um poema, você agradece a Deus, você agradece as pessoas que ali estão, pede que Deus abençoe as pessoas, as famílias, entrega a vida, o trabalho dos peões nas mãos de Deus, porque tem que ser protegido, é uma profissão perigosa, né? Então assim, nós locutor foi perdendo esse espaço, sabe? Hoje você entra, você fala do presidente, da comissão, bombeiro, militar, o pessoal da saúde. E aquilo que é para ser feito, que na minha percepção, porque eu gosto de fazer oração, eu gosto de fazer poema, eu gosto de falar de Deus. Antes das considerações finais, né, que a gente já está bem próximo ao nosso término, você ainda acredita na reinserção
Vou reformular a pergunta para a gente não errar de fato. Você acredita nessa reaproximação do público com o rodeio, da emoção de verdade? Ou você acha que daqui para frente é lutar para se manter, para a história não acabar? Mas você acredita que, assim, junto com esse trabalho de pessoas que adotam a causa, não vamos deixar acabar, vamos correr atrás, vamos levar a verdade que é o rodeio? Você acha que hoje o rodeio vai ser isso aqui, vamos se adaptar para continuar sendo isso aqui? Ou você ainda acredita que o rodeio volta a ser original? Aquelas festas emocionantes que todo mundo sentava nas arquibancadas? É muito difícil pelos parâmetros hoje legais e muitas outras coisas. Mas qual que é a sua esperança hoje como Neto Paraná, locutor de rodeio no ano de 2024, depois de toda essa trajetória? Eu percebo que envolve bastante gente, né, para que isso aconteça, né? Vontade de prefeito, organizadores de festa, e de realmente fazer a festa na maneira que tem que ser feita. Deixar o locutor que está lá fazer a abertura dele, fazer a oração, entregar. Ele não está ali orando para ele está orando para todo mundo que está ali. Está entregando a vida nas mãos de Deus, né? Nossa Senhora de Aparecida, abençoando, São Sebastião dos Rodeios, protegendo os peões. Deixar fazer esse trabalho aí, né? Ao invés deles ficar 40 minutos soltando a vinheta do locutor, dentro de alguns instantes estará com vocês, Neto Paraná, e 40 minutos isso, eu já podia estar fazendo a festa e fazendo a oração. Então assim, se eles não voltar ao formato original. Do que é o rodeio. Se não se unir, entendeu? Se não se unir, a tendência é diminuir. E enfraquecer cada vez mais. Aí vai ficando nas cidades maiores, né? As cidades pequenas vão deixar de fazer porque vai fazer e vai ter prejuízo, né? Então a tendência é essa, é deixar de diminuir ainda mais, que já diminuiu bastante, né? O rodeio hoje, principalmente, eu falo do estado do Paraná porque é o lugar que a gente mais vai, e então se não houver essa junção de pessoas com o mesmo ideal e falar assim, não, o rodeio lá atrás era assim, vai ser feito assim, aí você pode ter certeza que você vai trazer muita gente pro rodeio de novo. Senão vai perder o formato, vai diminuindo cada vez mais, e é igual eu sempre falo. Eu sou o Neto Paraná, que já falei para 30 pessoas numa arquibancada. Mas já falei com 10 mil. E a emoção é a mesma, né? Mesma coisa. Porque aquelas 30 pessoas que pagou para estar ali é a mesma daquelas 10 mil que também pagou. Você entendeu? A diferença de volume. Mas eu tinha que entregar a mesma coisa. Ué, por que tem que ser diferente? Se o valor é o mesmo, se a festa é o mesmo, se o que vai acontecer ali é a mesma coisa, e eu vou entregar diferente porque tem pouca gente ali, eu vou encerrar mais cedo porque o pessoal não veio? Não. Quando foi no outro dia já tinha um monte de gente. E olha só, diante de todos os desafios, eu agradeço a oportunidade, gente, de ter sentado aqui, contar um pouco desse desafio do mundo do rodeio, né? Dessa parte, o que é o projeto Podcast Pod Arena, né? Qual é a intenção desse podcast? E olha, Neto Paraná, considerações finais, deixa uma mensagem para o nosso público, ou deixa um verso, mas deixa o seu coração um pouco aqui da sua emoção, desse menino que não é só locutor de rodeio, mas também escreve bonito, conta com verdade e assim, fala com certeza o que quer. Gente, eu quero primeiramente pedir para que vocês inscrevam no nosso canal, no YouTube, @Neto Paraná Oficial. As outras redes sociais é Neto Paraná Oficial, nosso site netoparanaoficial.com.br. Quero agradecer o meu amigo empresário Ivan Dias, né? E o Eds, lá da empresa de marketing, que é do meu amigo Ivan. E a Inversol, Viagens Sem Fim, Duque Implementos Agrícolas, Seriarte e o nosso amigo Gardim e toda a moçada que acredita já a partir deste momento nesse projeto, e nós só temos a agradecer ao Nininho, o Juliano Pinga, né, e esse estúdio maravilhoso, e o Nininho um baita de um profissional aqui, que sem ele aqui nós não dá conta de nada aqui não, hein? Mas tem bastante equipamento aqui que nós não sabemos nem para que serve. Mas gente, eu quero falar para vocês que Deus não erra em nada. Deus não atrasa em nada. Tá difícil, tá doendo, a luta é grande,
O processo está apertado. Dor, choro. Calma. Suporta o processo. Porque ali na frente você vai viver um propósito de Deus grande e maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Forte abraço do Neto Paraná. Coragem e verdade, gente, é com o homem, tá? Então fica aqui um pouco da história de Neto Paraná, esse boiadeiro velho, gente, que olha, não tem medo de encarar os desafios e levar a emoção do rodeio. Obrigada, viu, gente? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou Pod Arena com o locutor Neto Paraná. O melhor do rodeio é aqui. Transformando emoções em palavras. Segura essa emoção.